Boa noite a todos, sejam bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Espero que alcancem tudo aquilo que vieram buscar essa noite na nossa casa, na casa do irmão Cravo. Durante a semana passada, veiculou uma matéria, talvez muitos de vocês tiveram oportunidade de ler ou de ter contato, embora se trate de uma situação triste, mas me chamou a atenção pelo texto, pelo tema da reportagem, que falava exatamente o seguinte: perdi meus braços, perdi minhas pernas, mas tive o melhor ano da minha vida. Normalmente eu não tenho o hábito de assistir programa de televisão ou de reportagem escrita sobre tragédias, criminalidade, violência, mas essa reportagem acabou me chamando a atenção exatamente pelo contraste que nós encontramos no tema, no texto. Perdi minhas pernas, meus braços, mas eu tive o melhor ano da minha vida. De uma forma bem resumida, fala de um inglês que teve uma infecção no sangue muito séria, gravíssima, e os médicos, para tentar salvar a vida dele, ele com 34 anos apenas, não restou outra alternativa senão amputar as pernas e os braços. Por si só, essa situação, ela é grave, né? Triste. Mas quando nós começamos a ler do final para o início, ela é uma história comovente, né? Esse inglês, então, com 34 anos, exatamente em novembro de 2013, em questão de apenas 5 semanas, ele deu entrada no hospital sem qualquer sintoma e após em 5 semanas ele teve os braços e as pernas amputadas. Ele teve o apoio da família, dos amigos, mas no fundo, lendo a reportagem que eu vou dar uma lida resumida para vocês, a gente vai perceber que, na verdade, ele que apoiou, ele que ajudou, ele que incentivou todos aqueles que estavam à sua volta. Aos 34 anos de idade, o britânico Alex viu sua saúde ficar em estado crítico em poucas semanas. Perdeu as pernas e os braços. Cirurgiões, desde então, retiraram pele de seus ombros para substituir. Apesar disso, Alex descreve que seu último ano foi o melhor da sua vida. A atitude positiva do britânico é considerada extraordinária pelas pessoas ao seu redor. Ele diz que se sente mais feliz agora do que antes de ficar doente. Muitos acham difícil de acreditar, mas Alex afirma que tirou coisas boas do processo. E ele diz: a doença me fez pensar de forma diferente quanto a ser pai, parceiro, ser humano. Uma organização de caridade aberta em seu nome lhe deu ímpeto para ajudar outras pessoas. Tive sorte por ter minha família ao meu lado. Eu sabia que tinha um futuro adiante. Porém, sofria pelo fato de meus entes queridos estarem passando por isso, sofrendo ao me ver. E mais, no final ele fala o seguinte:
É algo inquietante, mas acho incrível o que o corpo humano é capaz de superar. Sempre fui tranquilo, relaxado. Essa atitude mudou. Hoje tenho pressa para conquistar coisas. Foi, de longe, o ano mais incrível da minha vida. É difícil explicar, mas me sinto forte, bem, saudável e feliz em casa. Talvez mais do que antes. Coisas ótimas saíram dessa experiência, que me fez perceber o quão preciosa é a vida. Sem entrar no mérito específico do caso, eu acabei relendo por várias vezes essa matéria, e confesso que eu fiz uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é uma reflexão profunda, mas que eu acho que eu poderia compartilhar. A primeira questão que eu refleti foi que se eu tinha alguma suspeita de que eu era o único felizardo no mundo que tinha obstáculos a superar na vida, essa suspeita, mais uma vez, caiu por terra. Eu não sou o único felizardo a ter esses obstáculos. Todos nós, em qualquer condição social, cultural, qualquer raça, credo, religião, qualquer um, sem exceção, temos obstáculos a superar. Sem exceção. Uma segunda reflexão que eu fiz é que diante de dificuldades, obstáculos, eu vou chamar de obstáculos porque mais adiante eu vou falar que, na minha opinião, tem uma diferença entre obstáculo e dificuldade. Mas, quando a gente encontra obstáculos a serem superados, eu tenho normalmente 3 formas de enfrentá-los. Uma primeira forma é quando eu me ponho na condição de vítima daquela situação. Se eu tivesse talvez um problema parecido com o que foi relatado aqui, eu poderia me colocar numa situação de vítima. E aí, para ser vítima, eu teria que colocar alguém como responsável por essa situação. E aí, normalmente, eu vou pôr, sempre que puder, pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filhos, chefe, patrão, como responsáveis. Eu estou nessa situação porque meu marido, minha mulher, faz isso, faz aquilo, né? Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, é que me deixam nessa situação, né? E quando, eventualmente, além de colocá-los nessa condição de responsáveis, eu coloco algum outro também como responsável, que é o mais grave. Coloco Deus como responsável ou como corresponsável. Porque Deus que me deixa nessa situação. Né? Essa condição de vítima, ela não é a mais adequada. Por quê? Conforme inúmeras vezes já foi falado aqui, todos os obstáculos, todos os fatos, todas as dificuldades que nós encontramos em nossas vidas, elas são produzidas exclusivamente por cada um de nós. Em decorrência da nossa atitude no passado recente
ou num passado mais remoto, mas é consequência dos atos que cometemos. Nós, espiritualistas, sabemos muito bem da lei da ação e reação, da lei da causa e efeito. Por aí, então, não caberia eu me colocar na condição de vítima dessa situação. Olha, eu perdi o emprego porque eu tinha um patrão que você não imagina. Talvez não seja o patrão. O patrão seja meramente um instrumento para se formar uma situação em que o responsável, o verdadeiro responsável, sou eu. E quando a gente se coloca na situação de vítima, esses obstáculos que nós encontramos na vida, elas não se chamam obstáculos. Elas se chamam problema. Então, quando eu falo assim, você não imagina o problema que eu tenho. Eu estou me colocando na situação de vítima. Problema é quando me coloco na situação de vítima. Mas quando eu sou um pouquinho mais evoluído, tenho um pouquinho mais de entendimento, e não me coloco numa situação de vítima, eu me coloco numa situação de enfrentar exclusivamente as consequências daquele obstáculo, daquela situação que a vida me impôs. E aí, por exemplo, pegando já esse caso que a gente relatou, quantas vezes a gente não encontra uma pessoa que passa por problemas de saúde, e aí é recomendado pelos médicos, você faz 100 sessões de fisioterapia. E aí, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer essas sessões para ver se eu consigo me recuperar, para ver se eu consigo restabelecer a minha saúde. Embora eu tenha sérias dúvidas que eu não vou conseguir chegar onde eu estava. Eu não vou conseguir ter a mesma condição que eu tinha. Essa postura de atacar exclusivamente ou de enfrentar as consequências dos obstáculos está atrelado a uma palavra que é dificuldade. Então eu não tenho mais problema, agora eu passo a ter dificuldade. Eu tenho dificuldade de saúde, eu tenho dificuldade de tolerar meu chefe, eu tenho dificuldade de tolerar meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, meus amigos. Então eu tenho dificuldades. Se nós aumentarmos nosso entendimento, nossa compreensão, nós teremos uma terceira via de enfrentamento desses obstáculos, que é não só enfrentar a consequência, mas enfrentar a causa. E quando eu enfrento a causa e a consequência, eu vou ver que eu não tenho obstáculos. Eu tenho oportunidades. Oportunidades de aprender. Oportunidades de ver o mundo diferente. Como ele disse aqui, eu tive a oportunidade de rever o meu papel de pai, de parceiro, de ser humano. Quando nós temos esses obstáculos e nós enxergamos como oportunidades, é sinal que nós atingimos
um grau de entendimento da vida como um todo. Eu não tenho problemas, também não tenho dificuldades. Tenho oportunidades. Oportunidades de adquirir paciência, resignação, compreensão, mesmo que eu não tenha condições de restabelecer o que eu era anteriormente. Vou ser diferente. Porque eu vou dar valor para coisas diferentes. Esse rapaz, certamente, eu não falei, mas depois de 3 meses da amputação dos braços e das pernas, ele começou a dar os primeiros passos com próteses. 6 meses após, ele já começou a ter movimentos com próteses dos braços. O que parecia simples antes, sem valor. Ele tinha um filho que pouco convivia com ele. Ele passou a dar valor a simples fatos, a simples situações que são impostas a partir de agora. Mas como ele falou, eu sou muito mais feliz agora do que antes, mesmo tendo limitações, porque o entendimento e a compreensão dele aumentou. Uma terceira reflexão que eu também fiz é que as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente enfrenta um obstáculo, elas são diretamente influenciadas pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de enxergar esses obstáculos. Muitos talvez se revoltariam passando por uma situação semelhante à dele. Talvez, para muitos, a vida talvez tivesse até acabado a partir de então. Como é que as pessoas que estariam ao redor seriam influenciadas? Certamente de forma negativa. Porque uma pessoa amargurada, infeliz, contaminaria todas as outras pessoas ao seu redor. Como também é verdade, quando reagimos positivamente a essas dificuldades, nós também contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor positivamente. Amigos, parentes, familiares, talvez não imaginassem que esse inglês tivesse tanta força, tanta vontade de viver, e passado a descobrir, lamentavelmente, após esse incidente. Mas, por outro lado, felizmente, descobriram essa força que ele tinha. Descobriram essa alegria, essa vontade de viver. E foram contagiados por ele. Certamente, não foi ele que foi ajudado pelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele ajudou mais aqueles outros, dando força. Claro que ele passando pelas limitações, mas ele tendo um entendimento diferente. E aí eu pergunto, como eu, frente a diversas dificuldades, obstáculos que a vida me impõe,
eu reajo? Eu reajo às vezes como vítima. Às vezes, de uma forma, como dizendo, dificuldades. E algumas, de forma positiva, encarando as causas e as consequências. Todos os problemas de qualquer natureza, quer financeiro, de saúde, de trabalho, de relacionamento amoroso, todos, de qualquer tipo de gravidade, dos mais graves aos menos graves, são oportunidades que nós temos para enxergar a vida diferente, aprender e compreender o que é a vida, o porquê da vida. Muitas vezes, mesmo a gente tendo conhecimento, em circunstâncias a gente não reage, no primeiro momento, dessa forma positiva. Entretanto, sempre é uma oportunidade para se aperfeiçoar. Se ontem, em determinado problema, eu não reagi de uma forma tão positiva, e eu já diagnostiquei, eu já percebi que não foi uma forma das melhores que eu enfrentei, que eu reagi, certamente terei novas oportunidades para reagir diferente. Porque a vida é um eterno aprendizado. A vida é uma eterna oportunidade. São inúmeras oportunidades que eu tenho para cada vez poder reagir de forma diferente. Embora seja um tema triste, mas eu confesso que essa leitura me fez muito bem, porque me fez enxergar que muitas vezes eu reajo de uma forma tão desmedida para dificuldades tão pequenas. Brigo, grito, berro, descabelo por dificuldades muito pequenas. E, como eu disse, nós temos inúmeras outras oportunidades para mudar isso. Nós temos um eterno aprendizado. Espero, sinceramente, que nós possamos, cada um, fazer a sua reflexão. E quem sabe, aos poucos, ir evoluindo, para a gente talvez reagir um dia frente a problemas tão graves, da mesma forma como esse rapaz reagiu. De uma forma em que a gente, mesmo diante de grandes dificuldades, a gente fale: eu estou mais feliz agora do que antes. Isso é o sinal da evolução. Que Jesus ilumine o caminho de cada um. Cubra com amor e graça, que aumente a força de cada um. Boa noite.